Se no Egito não existia cargo de governador, como José se tornou governador lá? Deus criou o que não existia para colocar ele numa função. Posso falar? Vai. Deus criou o que não existia para colocar ele, para exaltar ele dentro de uma função e fazer ele ser exaltado e cumprir o sonho. Vai. Meus amigos, só critica a teologia quem nunca estudou teologia. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Nós vamos refutar aqui a pregação, uma parte da pregação do pastor Leonardo Sali, aonde ele vem tratando a teologia como algo supérfluo e que o teólogo, para ser um bom teólogo, ele precisa operar milagres, né? Porque é muito fácil você ser teólogo, difícil é você fazer sinais e prodígios. Então nós vamos olhar atentamente o vídeo, eu vou colocar o vídeo todo aqui, a gente vai analisar e depois eu volto para a gente poder estar debatendo, discutindo, refutando cada frase que ele trouxe ali, porque é muita heresia, é muita abobrinha, é muita pataquada que tem se falado nos altares e claramente isso ainda é um restinho ainda da confusão, da treta que ele estava tendo com o pastor Eliseu Rodrigues, mas agora que mexeu no campo teológico e chamou os teólogos, então eu como um teólogo, eu tenho que me posicionar e tenho que refutar mais essa heresia do pastor Leonardo Sali. Então eu vou colocar aqui o vídeo, você assista o vídeo e depois eu volto aqui para que a gente possa estar analisando e refutando ponto a ponto. Então assiste o vídeo. Mas antes disso, eu peço a você, me ajude, dê o like e comente aqui embaixo. Eu quero saber qual é a sua opinião a respeito disso, quais os versículos que você pode acrescentar também a esse vídeo, ok? Então fique com o vídeo e não saia daí que eu já volto para a gente poder refutar essa heresia. Eu quero pegar os doutores do próprio seminário, os professores que ensinam e vir fazer culto de libertação. Quero ver os capeta manifestados, não tem. Eu quero ver as curas, não tem. Sabe por quê? Em seminário ensina a letra, mas a letra sozinha mata, o espírito vivifica. Vou falar de novo. Não, vou falar de novo. Vou falar de novo. Sabe quem ensinou Saulo a letra? Gamaliel. Gamaliel foi professor de Saulo. Mas o professor dele não ensinou algo que ele aprendeu no caminho do Damasco. Depois que ele ficou cego, passou o deserto da vida dele. Porque o professor dele não tinha autoridade para pegar um paninho, um avental, os lenços e falar, leva para os enfermos, para os demônios que vão tudo sair, vão ser curados. Vai lá, Gamaliel. Vai lá, Gamaliel. Gamaliel me ensina a Torá, Gamaliel me ensina a lei. Mas eu conheci um no caminho de Damasco. Calma aí, pastor. Então eu vou rasgar a lei? Não, eu vou saber usar da forma certa. Olha para o teu irmão, porque tem gente que tem arma, mas não sabe usar. Eu vou falar de novo para ver se você entende. Só a pregação aqui já tá boa? Só o que eu já estou pregando aqui já tá bom? Você quer mais? Sabe por que você quer mais? Olha para o irmão, sabe por que você quer mais? Porque se termina agora, termina no homem. Qual é a confirmação que termina em Deus? Quando daqui a pouco você vai ver aqui dizendo isso aqui, ó. O homem não faz isso não. Olha aqui, vomitando sangue. O homem não faz isso não. Falando a vida da pessoa toda, nunca viu? O homem não faz isso não. Como é que é? Voltou a enxergar? Homem não faz isso não, se não faz, quem faz? Aí vem Nicodemos de madrugada para dizer, ninguém faz esses sinais que você faz se Deus não for com ele. É a prova! 100% das pessoas que eu conheço que criticam teologia são pessoas que são preguiçosas, elas não querem aprender, são acomodadas e criticam a teologia para colocar uma barreira para que ela não precise estudar. Ela acha que só ser usado já tá bom, ela entrega revelação, profecia, ela gira no manto, ela não precisa de teologia. E com isso a gente vai criando cristãos fracos, pessoas que qualquer vento de doutrina, qualquer vento de emoção o derruba ou leva para esses tipos de igreja, né? Que a gente vê as pessoas ali indoutos, incautos, pessoas que não têm um conhecimento e vão ouvindo certos tipos de abobrinha, que Leonardo Sali nesse vídeo todo ele só falou
abobrinha, e eles acham que aquilo ali é uma coisa correta. Então, eu fiz aqui algumas anotações e eu vou dizer aqui que tudo que ele falou ali, nada serve, nada presta, mas vamos lá, ele diz que ele quer ver os doutores dos seminários, os teólogos, eles expulsarem demônios, irem num culto de libertação e expulsarem demônios. Então aqui ele está colocando como se todo mundo tivesse que expulsar demônio, tivesse que dirigir culto de libertação, tivesse que fazer sinais e maravilhas. Só que o apóstolo Paulo, ele tem uma visão diferente dessa, e ele vai dizer aos Efésios, capítulo 4 e o versículo 11, que ali a Bíblia vai dizer que Deus deu um para apóstolos, uns para profetas, outros para doutores, outros para evangelistas, outros para pastores, ou seja, nem todos vão pregar, nem todos vão dirigir campanha, vão dirigir culto de libertação, nem todos vão fazer cego ver, vão fazer mortos ressuscitar, mas alguns vão ser separados para quê? Para ensinar, como nós teólogos somos separados para ensinar, vamos pregar, porque teólogos também são separados para pregar, outros vão apacentar, vão ser pastores, outros vão ser evangelistas, cada um vai ser chamado para ficar na posição em que foi chamado. Então, essa rusga que o Leonardo Salles, ele está tendo com o Eliseu Rodrigues, chegou ao ponto dele dizer que pregar é fácil, difícil é fazer sinais, difícil é fazer o mudo falar, é fazer o cego ver. Até mais à frente ele vai dizer que se ele parasse agora, você assistiu o vídeo, você viu, se ele parasse agora, não era suficiente, porque seria só o homem. Quando a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, porque ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra ela é suficiente. Nós não podemos colocar o milagre acima da palavra, os sinais acima da palavra, porque a palavra ela é suficiente. Então, quando eu digo que se eu parar de pregar agora vai ser o homem, Deus não falou na palavra, que é a maior revelação. Se você vai numa igreja para ouvir o homem falar, você não está indo para ouvir Bíblia. Quando eu digo que a Bíblia não é suficiente, eu estou dizendo, venham me ouvir. Venha para saber aquilo que eu quero dizer. Quando, na verdade, nós temos que ir para ouvir a palavra de Deus, a divina escritura, que é inspirada. Nós devemos ouvir. Aí ele vai dizer que Gamaliel não operava milagres. Irmão, Gamaliel foi chamado para ensinar a Torá. Gamaliel, ele não foi chamado para ser apóstolo como Paulo foi chamado. Paulo, sim, precisava, aí é que a gente tem que entender, Paulo precisava mostrar o poder que vem do céu. Mas quando Paulo precisou para ele mesmo, o que Deus disse? Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, os sinais, eles seguirão aos que creem. Mas isso não quer dizer que todo culto tem que ter milagre, que toda vez que eu precisar, Deus tem que operar um milagre. Aí a gente vai criando cristãos que não aceitam doença, não aceitam morte, não aceitam nada desse tipo, porque eles acham que Deus precisa curar, Deus precisa fazer, Deus precisa dar, quando na verdade Deus faz se Ele quiser. O próprio apóstolo Paulo, como eu já citei aqui no episódio do espinho na carne, ele clamou ao Senhor 3 vezes, o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, eu não vou te curar, eu não quero te curar, ok? Aí o ápice dessa heresia toda é ele chegar e dizer que a letra mata, mas o espírito vivifica. Isso dizendo que você que estuda teologia, ou nós que somos teólogos, nós somos mortos porque nós vivemos a letra, nós ensinamos a letra. Só que isso é de uma ignorância teológica imensa, porque quando você não precisa nem estudar teologia, simplesmente você pega o texto e o contexto, você usa uma hermenêutica básica, faz uma exegese simples ali, que você vai ver que Paulo estava falando da letra, da lei, das tábuas dos mandamentos, dos 10 mandamentos, da pedra. Aí Paulo está dizendo que a letra mata. Qual é a letra? A letra da lei, olho por olho, dente por dente, bateu, levou. É assim, Paulo está dizendo. Antigamente, quando nós vivíamos na lei, nós deveríamos seguir a lei. E a lei da letra é mata. Só que nós vivemos o período da graça, fomos alcançados pela graça, fomos alcançados por essa nova aliança. Então, por isso, nós entendemos que a letra mata, mas o espírito vivifica. Paulo não está falando de teologia. Preste atenção, Leonardo Salles.
Paulo era um dos maiores teólogos do Novo Testamento. Ele jamais, em hipótese alguma, ele ia criticar o estudo teológico. Tanto é que quando ele está perto ali do seu fim, o que ele pede? Ele pede a sua capa e os pergaminhos, ou seja, ele quer continuar lendo mesmo à beira da morte. Então não tem como eu usar esse versículo ali de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, e dizer que a letra mata, mas o Espírito vive. Por que a letra mata? Porque se você estudar teologia, eu já passei por isso. Não estuda teologia que você vai ficar frio. Não estuda teologia que vai matar a tua fé. Olha, a teologia não é de Deus. Irmãos, quando eu ouvia isso, era uma motivação para eu poder estudar. Eu falei, eu preciso saber o que é teologia. Irmãos, e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, foi estudar teologia para eu não ir em ventos de doutrina de hereges como Leonardo Salles. Porque o camarada que diz que a letra mata no contexto teológico, no contexto de estudo, ele é uma pessoa que não aprendeu e não quer que as pessoas aprendam. Por que que essas pessoas criticam teologia? Para te manter no cabresto, porque quando você estuda teologia, a sua mente abre e você vê que você não precisa de sacerdote. Você não precisa de Leonardo Salles orar por você para você ser curado. Você pode orar, fecha a porta do teu quarto e é você com o Pai, na sua intimidade, e Deus vai te abençoar, Deus vai te curar se for da vontade dele. Agora, quem incentiva a não estudar teologia, ele tem medo que você saiba mais que ele. E o maior medo desses caras é que você tenha conhecimento. Quando você tem conhecimento, sabe o que acontece? Você questiona. E todo mundo que questiona dentro do meio pentecostal, principalmente, é mal visto. Uma pessoa que questiona muito, que tem muitas perguntas, tem muitos questionamentos, essa pessoa, ela é bem mal vista. Eu fui muito mal visto, sou muito mal visto até hoje, só que, graças a Deus, hoje eu não sou a pessoa que tem o questionamento, hoje eu sou a pessoa que tem as respostas. E a minha resposta hoje é que Leonardo Salles foi herege, assim como ele vem sendo. Ele não quis citar o nome do pastor Eliseu Rodrigues, que é um teólogo respeitadíssimo, um homem ali de uma conduta ilibada, de uma teologia, que eu tenho ali algumas divergências, mas isso aí é divergência teológica no campo teológico, mas nada que seja heresia. Agora, a questão do Leonardo Salles é herege. Ele vem me dizer que a palavra não é suficiente. A palavra é suficiente. No culto, o que basta é a palavra. Eu não preciso de um milagre para dizer assim, olha, a palavra foi de Deus. Olha, um cego viu, então aquela mensagem foi de Deus. Não, a mensagem ela testifica, ela fala comigo. Dentro da palavra eu choro, dentro da palavra eu me alegro, dentro da palavra eu entendo aquilo que Deus quer falar comigo. Eu não preciso de que um profeta entregue o meu CPF eu sei. Eu não preciso que o profeta entregue a placa do meu carro, que a placa do meu carro eu sei. Agora, eu preciso de uma resposta de Deus dentro da palavra. E não tem coisa mais maravilhosa do que quando Deus fala dentro da palavra, porque você sabe que Deus está falando com você e outras pessoas não sabem. Agora, quando é revelação, o profeta quer se mostrar, ele te chama, ele diz teu nome, todo mundo fica sabendo do teu problema, né? Agora, quando é dentro da palavra, eu não preciso de sinais, eu não preciso que o pregador grite, fale alto ou fale baixo. Eu entendo quando é Deus que está falando. Então, pastor Leonardo Salles foi infeliz dentro dessas colocações deles. Nós teólogos não fomos chamados para libertação, não fomos chamados para cura. Se Deus quiser nos usar, ele vai nos usar. Deus usou uma mula para falar com o profeta, por que ele não pode usar qualquer um para operar um milagre? Então, a pregação, ela não precisa ser seguida de milagres. A pregação, ela tem que ser seguida de um entendimento. Então, por isso, a Bíblia, ela precisa ser pregada de uma maneira fácil, que as pessoas entendam, seja legível e inteligível para que aquelas pessoas que estão nos ouvindo entendam. A gente está vivendo um momento de animadores de plateia, de pessoas que cutuca teu irmão, fala pro teu irmão, sacode ele. Isso tudo para gerar um entretenimento, porque falta a Bíblia nos altares, assim como falta a Bíblia no pastor Leonardo Salles, que eu aconselho ele, ao invés de criticar o teólogo, sentar com o teólogo para ele poder aprender um pouquinho do que é a verdadeira teologia, que a letra, irmãos, a letra da teologia não mata. A letra da teologia só te ensina a você conseguir levar um rebanho. Mas foi o que o pastor Eliseu Rodrigues disse, né? O dia que Leonardo Salles abria a igreja, abria a Bíblia, perdão, as portas da igreja dele fecham. Então ele precisa criticar a teologia para manter aquele povo no engano e na ignorância, porque a pessoa que não estuda, ela é ignorante, então qualquer um leva. No período medieval, os padres, os bispos, né, eles escondiam a Bíblia e mantinham o povo analfabeto. Por quê?
Porque o povo analfabeto, o povo não ia ter acesso às escrituras e não ia questionar o clero. Então foi aí que entrou o nosso amado irmão Martinho Lutero, que trouxe ali as escrituras, traduziu e viu que aquilo ali, nós éramos salvos pela graça, não pelas indulgências e tudo mais. Ou seja, um povo que adquire conhecimento, ele questiona. E quando ele questiona e a pessoa não tem a resposta, aí é que dá o problema. Então, eles vão incentivar você a não estudar. Eles vão incentivar você a continuar na ignorância para que você seja mantido no cabresto, ok? Então, essa foi a minha resposta ao pastor Leonardo Salles, um vídeo rápido, somente para você poder entender aquilo que ele falou ali, que foi só heresias, foram só besteiras. Então, eu peço a você que me ajude, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe, mande esse vídeo para várias pessoas e que esse vídeo chegue no Leonardo Salles para que ele possa sentar com algum teólogo, para que possa ensinar uma teologia para ele, para que ele possa aprender e ensinar o povo, quando o povo vier com questionamento, ele saber interpretar e aplicar na vida do povo, ok? Eu sou Getúlio Cardoso, espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus.